Então tá. Bom, hoje é dia 30 de 2022. Me apresentar, né? Eu me chamo Arthur Moura, eu tenho 38 anos. Eu sou formado em História pela Universidade Federal Fluminense e fiz o mestrado em Educação na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. E agora estou fazendo o doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Na graduação eu estudei o rap, que com o TCC Uma Liberdade Chamada Solidão, a formação do rap independente no Rio de Janeiro. Inclusive, quem quiser, né, a procurar aí, esse trabalho está disponível no blog Uma Liberdade Chamada Solidão. É um blog que eu fiz na graduação ainda e deixei lá todos os meus trabalhos. E no mestrado eu aprofundei esse tema e escrevi a dissertação O Ciclo dos Rebeldes, Processos de Mercantilização do Rap no Rio de Janeiro, que foi publicado esse livro aqui, pela editora Proverbo. E agora no doutorado eu estou estudando o cinema político do Rio de Janeiro dos últimos 10 anos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje. Chegou a Tayana. E aí, Tayana? A gente acabou de começar, não tem ninguém, Tayana, a gente está fazendo uma gravação, aí você fica à vontade aí. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui hoje, novamente, participando da iniciativa do Paulo de Carvalho, que vem trabalhando sistematicamente, né, na divulgação de artistas independentes, o que tem tudo a ver, né, com o tema que a gente vai discutir aqui hoje, que é o problema da arte no capitalismo. Eu gostaria de dizer também que, bom, eu preparei essa fala e tive que escrever um texto, porque senão eu ia me perder, né? Porque eu tentei aqui, ainda que o texto seja grande, a minha fala vai ser um pouco grande, um pouco longa, porque a gente vai ter que entrar em alguns assuntos da ordem teórica, né? Para a gente pensar esse problema. Eu tive que me organizar aqui de forma textual, né? Então eu espero que vocês não se importem, tenham um pouco de paciência aí comigo, né? Então a minha fala hoje é uma brevíssima, né, introdução sobre questões gerais desse tema, né? Muito breve, na verdade. Iniciativas como as de hoje, né, são importantes porque tendem a contradizer a regra geral, né, das cenas artísticas, que tem como uma das características nodais a hermeticidade das relações, né, ou simplesmente o corporativismo, né, como tendência aliada ao capital. Isso acontece por uma série de motivos, né? Inclusive, nesse meu trabalho aqui, O Ciclo dos Rebeldes, eu tratei disso na cena do rap no Rio de Janeiro, né? Que é como que o rap ele se tornou uma mercadoria, né? E quais foram as consequências desse processo de mercantilização da cultura, de uma forma geral, né? Então a gente sabe, né, que a cena da música e do cinema também na cidade de Niterói, como em qualquer outro território, tem as suas contradições e é importante que a gente pense também na nossa realidade local, né? Então, de certa forma, também eu tenho pegado esses estudos e essas questões também para pensar a cena local, né? No caso do meu doutorado, na questão do cinema no Rio de Janeiro, do cinema político, né? Mas também tenho pensado muito isso sobre a cena da música, por exemplo, né? E etc. Então, falar sobre esse tema, né, que não é um tema simples, eu vou apenas passar de forma bastante en passant, né, sobre pontos importantes, tentando trazer algumas reflexões de autores, né, que trabalharam com esse tema, como o Celso Frederico, né? Eu recomendo a leitura aqui do Marx e Lukács, A Arte na Perspectiva Ontológica, do professor Celso Frederico. Para quem não conhece, o professor Celso Frederico é professor da USP. E esse livro aqui é bem interessante, né? Porque vai pegar essa questão da arte a partir da visão do Marx, do Lukács, começando por Hegel,
Filba, isso, o Hegel, Filba e o Marx, verdade. Então, o que eu gostaria de começar, né, já colocando como uma questão fundamental, né, é destacar que sem uma formação básica no campo da política e da teoria social, o artista carece de algo imprescindível, né, que é a compreensão holística dos processos históricos, né, das lutas sociais e das iniciativas artísticas em prol de uma transformação social. Né? Isso é uma questão que eu sempre trago com muita, enfim, com muita insistência, na verdade, que é a formação política, né, dos artistas, porque compreender, né, essa dinâmica do capital e o papel da arte, de uma forma geral, dentro dessa realidade sócio-histórica, é o que, na verdade, vai fazer a diferença, né, para as produções e também para viabilizar, né, o mais importante, né, que é a emancipação desses produtores da própria arte. Né? A gente sabe que não basta a gente analisar esse problema, né, da forma como eu vou fazer aqui, a gente tem que, na verdade, empreender algum tipo de iniciativa para que isso se torne não só uma ideia, né, mas se torne uma realidade, né, para que a gente materialize isso de alguma forma, ainda que de forma precária e contraditória. Esse processo faz parte dos processos das próprias lutas sociais, né, e da relação dessas produções com o seu meio. Né? Então, nesse ponto, né, a gente pode destacar que a arte tem importante papel social, né, e que raramente caminha a despeito dos problemas sociais do seu tempo, né, ainda que muitas vezes afirme o contrário, né, pois as produções também respondem às contradições do seu tempo histórico. Né. Então, a arte ela sempre está relacionada, obviamente, com o seu contexto sócio-histórico. Né. Quer queira, quer não, ela também vai, de alguma forma, apontar para algum caminho. Né? O problema dessa arte mercantilizada, dessa arte que passou a se relacionar de uma forma mais íntima com o mercado, né, com os valores, isso que os antropólogos vão chamar de ethos do capital, na verdade, em última instância, a neutralização dessas produções, né, muito que o Adorno, por exemplo, colocava, né, nos seus estudos. E quero lembrar aqui que eu escrevi, né, um artigo que está disponível no Zine Alfarrábios, que vocês podem adquirir, né, por um preço simbólico de R$ 15, aí no site do Alfarrábios, do Paulo de Carvalho, e também tem no Passapalavra. Eu sempre escrevo lá no Passapalavra, que é um site muito interessante, que é de uma galera assim mais autonomista, né? Vamos dizer assim, de anarquistas, né? Comunistas, enfim. Então lá vocês vão poder encontrar essas reflexões de forma um pouco mais organizada, né? Que é o artigo em si, mas que vocês podem comprar também aí com o Paulo no Zine, né? Na versão impressa, porque é um texto um pouco longo, acho que tem 20 páginas. Bom, então, para a gente começar, né, assim, a gente tem que pensar duas questões centrais, né? Que é a arte e o capitalismo, né? E a relação que geralmente se estabelece entre o sistema econômico vigente e as produções artísticas e, consequentemente, os produtores, né? Então, assim, em primeiro lugar, o que é o capitalismo, né? A gente pode parecer um pouco básico, mas é muito necessário que a gente coloque, em linhas gerais, o que é o capitalismo, né? Porque isso, na verdade, é fruto de um profundo desconhecimento, né? Principalmente por parte da classe artística. Você vê que os artistas, de uma forma geral, têm uma visão muito genérica sobre o que é o capitalismo, né? Muitas vezes porque tem uma orientação progressista, né? Que tende a se coadunar, né? Vamos dizer assim, com o ordenamento jurídico burguês, né? Se a gente pensar, por exemplo, na orientação política dos partidos de esquerda, né? Por exemplo. Que é
orientação reformista, né? Então, o Capital, basicamente, assim, falar de algumas referências também, né? Porque a gente não está tirando isso da própria cabeça, né? Isso aí tem toda uma literatura. Bom, claro, para entender o capitalismo tem que ler Marx, né? Que foi quem analisou o capitalismo de uma forma mais contundente, mas para começar, eu recomendo a leitura desse livrinho aqui. Não sei se está dando para ver, porque está muito. Mas é o que é o capitalismo do Afrânio Mendes Catani. É aquela coleçãozinha Primeiros Passos. Esse livro aqui é muito bom, porque faz essa introdução, né, de forma bem breve. Também eu indico o Estiva Mesaros, né, Para Além do Capital, que eu acho que é o grande estudo aí do Mesaros sobre o capitalismo, né? Mas, sobretudo, ler trabalhos fundamentais do Marx, né? Então, o Capital, resumidamente, né, a gente não vai poder também entrar, né, na teoria de uma forma muito profunda, mas, assim, em linhas gerais, o Capital é uma máquina, né, ou melhor, um sistema sociometabólico. Esse termo, sociometabolismo, é o termo utilizado muito pelo Steven Mesaros, né, e tem um significado nisso aí, né, de sociometabolismo, né, que se alimenta indefinidamente, né? O capital ele tem algumas características centrais, né? Ele se alimenta indefinidamente no movimento de autoexpansão de caráter predatório, incontrolável, incorrigível, irreformável, né? Que destina a apenas uma classe o controle da economia e das formas de sociabilidade num suposto movimento de autorregulação do mercado, o que inevitavelmente causa profundos danos a uma imensa maioria, né, pelo fato de haver a superexploração do trabalho, né? Então, quer dizer, o Mesaros vai falar muito isso, né, dessas características fundamentais do capital, né? Ele é autoexpansivo, né? Ele vai pegar muito nesse ponto, né? Quer dizer, desde os primórdios da modernização, né, das expansões mercantis, né, e depois das expansões imperialistas, né, e depois, enfim, de todos os processos de guerras, né, porque o capital, quando ele não encontra mais limite, ele tende a destruir para reconstruir sob as bases, né, dessa barbárie, né, a sua própria dinâmica, né? Então o capital algumas características centrais, né, e inquestionáveis, porque é só observar, na verdade, o comportamento do capitalismo, né, é que é isso, o capitalismo é autoexpansivo, ele sempre tende a se expandir, ele é incontrolável, né, e ele é irreformável. Essa característica, né, esse ponto, melhor dizendo, da sua natureza irreformável, na verdade, ela tende a ser muito ignorada, né, principalmente por esse jogo político, né, é, que se limita ao ordenamento jurídico burguês, né, porque tende-se sempre a pensar a reforma do capital, né? A gente está o tempo inteiro discutindo reforma, 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 mas a gente sabe, né, desde das lutas, das principais lutas políticas, por exemplo, se a gente pensar a social-democracia, né, que já falava isso, seus teóricos, né, já falavam isso no início do século XX, né, contrariando os principais fundamentos e discussões, né, da classe trabalhadora, do marxismo, né, do comunismo, o que, né, se tendia a pensar e agir, né, sobre a sua reforma, né? Tanto é que a social-democracia ela atua fundamentalmente, né, dentro do parlamento, né? Então, deixa eu me achar. Então, isso, na verdade, é o que garante a dominação burguesa, né? O Afrânio Mendes ele vai falar o seguinte: para que exista capitalismo, faz-se necessária a concentração da propriedade dos meios de produção em mãos de uma classe social e a presença de uma outra classe para a qual a venda da força de trabalho seja a única fonte de subsistência.
esse é um ponto também fundamental, né? Porque existem os que detêm o monopólio dos meios de produção e existem uma massa de trabalhadores, né, que só tem, na verdade, a sua força de trabalho como única forma de participar, né, desse sistema. Então, tudo isso se dá dentro do período da modernidade. Né? A modernidade é o período que empreende a transformação das relações de trabalho por meio da Revolução Industrial. Esse é um ponto também fundamental. Né? Tudo que a gente está falando aqui, na verdade, diz respeito ao mundo do trabalho. Né? O processo de revolução, os processos, né, na verdade, das revoluções burguesas, elas tendem o quê? A modificar de forma substancial as relações de trabalho. Por isso, quando a gente fala de revolução, por exemplo, a gente, não, só abrindo um parênteses aqui, a gente não está falando de guerra civil, de, sei lá, de tacar coquetel molotov na polícia, né? Ou, enfim, a gente está falando de uma transformação nas relações de trabalho. Né? Claro que os processos de radicalização tendem a gerar conflitos, mas um processo de emancipação social é aquele que reordena o mundo do trabalho, né? Onde os trabalhadores, na verdade, não estão escravos, né, dessa dinâmica de expoliação do trabalho, né, de produção de mais-valia, né, para uma classe, para uma determinada classe social, nesse caso a burguesia. Né? Então, o Marx ele faz importante observação, né, sobre esse contexto da Revolução Industrial, das revoluções burguesas, no Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1944, apontando para os baixos salários pagos pelos industriais aos trabalhadores, permitindo somente a reprodução da força de trabalho. Não sei se vocês viram aquele filme do Hal Peck, o Jovem Marx. Tem uma cena que o Marx e o Engels e a Mary Byrne estão se abrigando da chuva dentro de um prédio e o Engels é um grande industrial, né? Ele encontra com outro industrial lá que fala que vai justificar o trabalho infantil, né? E ali existe um grande constrangimento, porque o Marx coloca, não, o trabalho infantil é necessário para que haja uma determinada ordem, tal, tal, e vai contrariar lá a visão do burguês. Enfim, então, na Inglaterra, por exemplo, o salário, né, nessa época era compatível com a existência de um animal, né, como apontava o Adam Smith, né, na Riqueza das Nações. O Adam Smith coloca isso lá. Né? E a gente poderia dizer também, né, fazendo um grande salto agora, que o mesmo acontece na década de 30 no Brasil com a implementação do salário mínimo, né, como ressalta o Chico de Oliveira em Crítica à Razão Dualista, sendo as leis trabalhistas um conjunto de medidas destinadas a instaurar um novo modo de acumulação. Então, esse período, notadamente, né, marcado pelas revoluções burguesas, fundamenta as bases do capitalismo, assim como a sua jurisdição. Essa questão da jurisdição, eu recomendo um livro do Décio Sais chamado A Formação do Estado Burguês no Brasil, né, que ele vai falar fundamentalmente para que serve a jurisdição burguesa e como se formou, né, em seu papel, né, ao longo da história do Brasil, no caso. Né? E, então, a modernidade, né, só para fechar essa ideia, é o período em que a burguesia se afirma como classe hegemônica, defendendo seus interesses, construindo suas instituições e aparatos de poder. E o Michel Louvier, lá naquele livro O Diálogo com Benjamin, ele afirma que o capitalismo, na verdade, é uma religião, onde o mediador universal, que é o dinheiro, e só através dele se permite o acesso ao grande elemento sagrado do capital, que é a mercadoria. E a mercadoria no capitalismo ela possui dois atributos fundamentais, né, que é o valor de uso e o valor de troca. E o capitalismo é uma religião que não pode ser profanado. Né? A gente, por exemplo,
quando a gente faz uma manifestação, a gente está profanando essa ordem, né? Porque a gente está parando que é a circulação das mercadorias. Quando a gente ocupa uma praça, por exemplo, na, 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 na Ocupa Rio, em 2011, né? Aquelas grandes movimentações populares, as jornadas de junho, enfim, essas são questões aí que vão contrariar esse ordenamento mercantil burguês. E aí a gente tem um ponto também importante, que é a questão do fetiche da mercadoria, né? Onde a prática mais reiterada é a da compra e da venda, né? Eu destaquei aqui uma citação do Reinaldo Carcagnolo, que ele fala o seguinte, que o fetichismo é mecanismo regulador das relações sociais na sociedade capitalista. Permite o funcionamento e a regulação indireta do processo de produção, da distribuição e da apropriação por meio do mercado. Além disso, o fetichismo é um fenômeno indispensável na preservação da ordem capitalista. Por meio dele, o conjunto de seres humanos, em particular os subalternos, acreditam que o mundo é regido por determinações naturais, por leis naturais e imutáveis, e que, portanto, nada podem fazer contra isso. Acreditando-se dominados por forças naturais, tais seres, e todos eles, mas especialmente os subalternos, convertem-se em escravos. Então, em linhas gerais, o capitalismo é um sistema econômico da burguesia como classe dominante, né? Então, toda a produção artística, né, aí agora para relacionar com o nosso tema, é inevitavelmente está mergulhada na contradição da sociedade mercantil burguesa, né, onde a mercadoria rege as relações sociais. Sendo assim, torna-se quase certo que o caminho da mercantilização de diversas expressões da arte, desculpa, de novo, sendo assim, torna-se quase que certo o caminho da mercantilização de diversas expressões da arte, gerando uma série de debates, né, por exemplo, sobre a banalização ou a efetiva proposta de transformação social. Então, nesse sentido, né, não seria nenhuma novidade pensar que as expressões culturais refletem no seu interior as mesmas contradições imperantes no campo social, notadamente cindido entre classes antagônicas. O cinema, né, a música, o teatro, para além de expressar determinadas leituras, né, por meio de uma expressão figurativa da realidade, como afirma o professor Nildo Viana, reflete a defesa de um determinado conjunto de interesses, associando-se, portanto, a um determinado projeto de sociedade, quer queira, quer não. Foi o que eu falei, né, no começo da minha fala. Né? Na verdade, as expressões artísticas, né, por mais, né, que os produtores, de uma certa forma, não tenham consciência, eles estão, de alguma forma, defendendo um determinado conjunto de interesses. Né? Por mais também que eles transitem, né, ao longo da sua carreira, né, por vários campos, aí, várias correntes. Isso acontece principalmente também quando os artistas não têm uma formação mais sólida. Né? Bom, eu falei desse livro aqui do Celso Frederico, vou mostrar aqui de novo para vocês. É o Marx Lukács, A Arte na Perspectiva Ontológica. O Celso Frederico ele vai começar esse debate por Hegel, né? O Hegel dizia que a arte ela tem um fundamento ontológico, né? Para quem não sabe, né, a ontologia é o estudo, né, do desenvolvimento do ser social. Né? Trata-se, né, aí, segundo Hegel, de uma manifestação que torna o espírito consciente de seus interesses, diferenciando o homem da natureza. Esse debate sobre a questão do espírito e tal, de todos esses termos hegelianos, né, eu não vou me arriscar muito, porque eu, sinceramente, também estou começando a estudar o Hegel e tal, mas, basicamente, o Geist, né, que é o espírito, segundo Hegel, seria o sujeito histórico universal. Né? E sobre a questão do trabalho em Hegel,
o Celso Frederico vai colocar o seguinte: que através do trabalho, o homem sai daquela existência atomizada na qual, como um indivíduo, se opunha a todos os outros indivíduos. Ele torna-se membro de uma comunidade. Em virtude do seu trabalho, ele se transforma em um universal. Isso porque o trabalho, por sua própria natureza, é uma atividade universal. Seus produtos são permutáveis entre todos os indivíduos. E o trabalho para cada um, né, segundo Hegel, com relação ao conteúdo, é um universal com relação às necessidades de todos. O trabalho só tem valor como atividade universal. Seu valor é determinado pelo que o trabalho representa para todos e não pelo que representa para o indivíduo. E como qualquer outro tema, né, tratado por Hegel, a arte insere-se como parte orgânica de seu sistema filosófico e a ele permanece subordinada. Na odisseia do pensamento marcado, sempre pelo ritmo ternário de sua dialética, a arte desponta como o primeiro momento de afirmação do espírito absoluto, a ser superado em seguida pela religião e pela filosofia. Ela, portanto, é apresentada como uma alienação do pensamento, como pertencente a uma fase inicial deste, como um meio sensível para o homem tomar a consciência do espírito absoluto. Essas citações, né, estão no livro aqui do Celso Frederico, acho importante colocar, para a gente, enfim, explorar um pouco mais essa questão da arte a partir desses autores, né, que são autores bastante importantes para o período da modernidade, né? Então, negando a contraposição entre beleza e verdade, forma e conteúdo, Hegel afirma a inteligibilidade da arte. Isso é importante. O conteúdo, sempre determinante na dialética, expressa, segundo ele, o autodesenvolvimento do espírito na história do universo. Apesar desse invólucro misto, a arte é vista como possuidora de um caráter histórico e social, e por isso capaz de ser estudada racionalmente. Estamos assim distante das posições idealistas que veem a arte como uma façanha exclusiva da consciência humana, e também das diversas correntes do materialismo vulgar que acreditava ser a beleza uma propriedade inerente à natureza. Contra essa última posição, Hegel defende o caráter humano da arte, vendo nela uma forma de consciência divina do descontentamento próprio de quem não quer permanecer no estado natural. Bom, ele vai aprofundar mais. Vou tirar isso aqui porque não estou usando mesmo. Ele vai, enfim, aprofundar mais aí no Hegel, mas agora a gente vai passar mais para o Filba, que foi também, né, como a gente sabe, um autor muito importante para tanto Hegel quanto Filba para o Marx, né? Filba, por exemplo, pensou a questão da religião, do catolicismo, né? Da alienação, enfim. Então, a arte para Filba apresenta a essência do apresenta a essência do próprio sensível, essência inseparável de sua forma, oferecida diretamente à contemplação. Esse ponto acho que é bem reiterado pelo filme, né? A questão da arte servir a essa questão contemplativa, né? Em sua irredutível imediatez, a arte fornece ao mesmo tempo a essência, o universal, e o sensível, o particular. Ela, assim, possibilita a visão de um objeto desalienado, capaz de aglutinar numa unidade imediata o universal e o particular, contrariamente, portanto, ao pensamento especulativo que se esforça por quebrar aquela unidade espontânea. Nessa perspectiva antropologizante, Filbar quer ver a arte como a manifestação do ser humano verdadeiro, um ser desalienado, absoluto, podendo em tudo contemplar a sua essência
já que nada mais o separa dela. Daí o elogio do politeísmo, que reconhece na figura sensível do homem o próprio Deus, fazendo assim do finito o infinito, expressando nos seres particulares a verdade da essência, a universalidade do espécimen. No universo amoroso e sem fronteiras da filosofia filbartiana, tudo é revelação instantânea, desinteressada, iluminação súbita das essências. O aperto de mão dos amantes lhes revela não só o calor do corpo humano, mas os próprios sentimentos, não só externo, mas também interno. Bom, e o Marx, né, como é que ele vai entender a arte? Ele entende a arte como um desdobramento do trabalho, sendo trabalho e arte objetivações materiais e não materiais, né, que permitiram ao homem separar-se da natureza, aproveitando-a para os seus interesses vitais. Esses debates aí o Marx vai fazer no Manuscritos Econômico-Filosófico, né, de 44. No entanto, né, a gente sabe que a arte ela possui leis próprias também, né, precisando também de um aparato teórico específico para uma análise correta. O Marx ele quer captar a dinâmica do mundo objetivo, né, e para isso atém-se ao trabalho. Não mais o trabalho entendido como atividade do espírito, né, como colocava Hegel, mas o trabalho dos homens reais. E aí é importante a gente definir, né, essa questão do trabalho. Né? E o Celso Frederico vai dizer o seguinte, porque a arte é trabalho. Né? Então, por isso que a gente também está discutindo essa questão do trabalho, da produção, né? O Frederico vai falar o seguinte: forma seminal de objetivação, o trabalho contém um momento positivo através do qual o homem exterioriza suas forças essenciais e se reconhece em suas obras. Nesse primeiro momento, o trabalho ganha uma dimensão ontológica e uma materialidade inexistentes na filosofia hegeliana. Mesmo reconhecendo-se em suas obras, o mundo permanece para o homem uma realidade exterior, que afirma sua objetividade sem nunca deixar-se de confundir com a sua subjetividade. O trabalho, além desse momento afirmativo de objetivação, dessa dimensão ontológica decisiva, contém um segundo momento negativo, que se revela quando, em decorrência de razões históricas, o homem deixa de se reconhecer em suas obras. O processo de humanização construído pelas objetivações do ser social convive com a alienação, para ser mais preciso, com o estranhamento, fenômeno social datado e passível de superação, através da atividade revolucionária, e não mais a trajetória do espírito, como queria Hegel, ou dado irremovível da condição humana, como pretendem os filósofos existencialistas. Quer dizer, esse trabalho ele está preso a uma relação de uma determinada relação de produção, né? Notadamente dirigida, né, vamos colocar assim, por uma determinada classe social, que é a burguesia, e para a superação dessa determinada forma de organização do trabalho, é necessário um processo revolucionário, né, de emancipação social, sobretudo das relações de trabalho. Né? Isso não está simplesmente no campo das ideias, isso tem que ser materializado através da organização. Né? Então, com essa compreensão das objetivações humanas, o Marx ele entende a arte como um desdobramento do trabalho. Né? Mais uma novidade, né, apresentada pelos manuscritos econômico-filosóficos. As duas atividades, o trabalho e a arte, inserem-se no processo das objetivações materiais e não materiais que permitiram ao homem separar-se da natureza, transformá-la em seu objeto e moldá-la em conformidade com seus interesses vitais.
Como uma das formas de objetivação do ser social, a arte possibilitou ao homem afirmar-se sobre o mundo exterior pela exteriorização de suas forças essenciais. Liberta da premência da necessidade imediata pela ação do trabalho produtivo, a atividade artística surge em seguida como uma nova forma de afirmação essencial que o homem pode modelar segundo as leis da beleza. Ela é um novo campo de atuação que guarda uma relação de continuidade com o processo material, mas possui uma especificidade, leis próprias, impondo uma relação determinada entre a ideia e a matéria e exigindo um referencial teórico específico para ser analisado. Isso, novamente, né, está sendo colocado aqui. Forma de objetivação tardia, atividade teleológica que reúne o projeto subjetivo do homem ao mundo material. A arte é entendida não só como um modo de conhecer o mundo exterior, como queria Hegel, mas também como um fazer, uma praxis que permite ao homem afirmar-se ontologicamente. Quer dizer, atravessar o tempo, né, por meio da arte. Além do aspecto cognitivo, a arte é meio de projeção dos anseios subjetivos que transcendem a realidade imediata. Eu acho essa citação bem, assim, bem importante, né? Porque ela faz toda essa relação, né, com a necessidade de uma teoria e com essa relação entre arte e trabalho. Então, no capitalismo, né, a arte vive, segundo Marx, sob a lei geral da produção. Bom, esses foram dois pontos, né, que a gente colocou inicialmente, quer dizer, a questão do capital, do capitalismo e da arte, né? Agora, para finalizar, né, que a gente já está acabando, relacionar um pouco disso com o nosso contexto, né? Então, o que é importante colocar também, né, que em períodos, né, de contradição extrema do capital, o que, né, que seria esses períodos? Por exemplo, essa última grande crise, né, de 2008, que teve como consequência, né, uma série de distúrbios sociais, né, miséria, guerras, né? Agora, por exemplo, a gente está vendo uma crise mundial, né, da Ucrânia, o que pode desencadear um processo extremamente delicado, né, porque a gente está falando de grandes potências que têm histórico de conflitos, né, intermitentes naquelas regiões, né, para além dessa conjuntura global, né, que não se resume só ao caso da Ucrânia, mas a vários territórios da Europa, enfim, de todos os lugares, né, do mundo. A gente vê isso, por exemplo, no Brasil, né? Eu falei aqui da Ocupa Rio, da Jornada de Junho, do golpe de Estado de 2016, né? Desse reascenso, né? Dessa nova dinâmica protofascista, né? Encampada aí por um governo federal, mas não só também, né? Porque isso possui base social. Né? Se a gente pensar, por exemplo, eu estou vendo imagens do Estado Novo, se vocês puderem assistam, né? Que é um filme de 4 episódios que fala sobre o Estado Novo, que, por exemplo, vai falar sobre os integralistas, né? Que era uma forte base social naquele momento, né? O integralismo, muito estudado por vários autores, como José Chazin e etc., era, era a expressão do fascismo brasileiro, né? Então a gente tem aí, na verdade, uma longa tradição de, por isso que eu falei reascenso, né? Uma longa tradição de conservadorismo, né? Inclusive vou fazer uma propaganda aqui do meu filme. Eu fiz um filme sobre conservadorismo, né? Tá aí no YouTube, chama Conservadorismo em Foco. Enfim, essas crises, eu estou falando tudo isso por conta
dessa natureza, né, do capitalismo, né, que são as crises. Né? A crise é parte constitutiva do capital. Eu falei no início da minha fala desses aspectos gerais aí do capitalismo, né, irrefreável, irreformável, etc, etc, mas ele também produz as suas próprias crises. Né? Então, nesses períodos, né, de crises acentuadas do capitalismo, a arte vai ter um papel fundamental também. Né? Se a gente, por exemplo, pegar no cinema, por exemplo, sei lá, só abrindo um parênteses, né? O Olavo de Carvalho morreu, né, essa semana aí, e o cara lá que fez o filme, o Josias Teófilo, né, começou a despontar como um nome do cinema, né, por exemplo. Então a gente vê, né, que essa luta cultural, né, essa luta de classes, ela se expressa também no interior das relações artísticas, né, das produções, etc. Né? Enfim, refletindo as contradições do nosso tempo histórico. Né? Então, nesses períodos, né, de contradição extrema do capital, há toda uma mobilização em torno da produção cultural, né, assim como no seu ataque, né, legitimando determinadas expressões, enquanto outras são combatidas, né, de forma veemente, por meio da jurisdição e da criminalização generalizada. Né. Por exemplo, eu acabei de lembrar aqui do Prédio da Caixa, né, que foi outro filme que eu fiz, que é sobre, para quem não sabe, né, o prédio da Caixa fica aqui no centro de Niterói, na Amaral Peixoto, e é um prédio com histórico, né, de ocupação, etc. E tinha ali, né, uma luta popular por moradia, e eles foram despejados pela prefeitura, né, pelo Estado, né, de uma forma geral. E a Caixa Econômica Federal me mandou uma notificação extrajudicial para eu tirar o filme do ar, né? Então, quer dizer, eles usam a jurisdição para atacar as produções. Agora que eu vi aqui, a Tayana levantou a mão, você quer falar, Tayana? Não, não, foi dando um oi Ah, tá. antes, no comecinho. Desculpa. Então, esse é um fenômeno, na verdade, próprio das lutas de classe, que nesse caso se reflete ou se reproduz no âmbito cultural, normal, né? Nada de anormal nisso. A gente tem aí na produção cultural tanto uma cultura reacionária quanto uma cultura progressista ou revolucionária, né? Eu lembrei agora de um filme sobre a questão da cultura no nazismo também, que como é que é o nome? Caramba, esqueci o nome. Vou lembrar depois. Então, o cinema, por exemplo, como produção cultural significativa, virou alvo de acusações, né, das mais diversas por apoiadores do governo federal e pelo próprio governo Bolsonaro, né, que fez questão de cortar as verbas, né, como forma primária de neutralizar determinadas produções, enquanto, por outro lado, filmes com viés notadamente conservador foram alçados ao patamar do novo, do belo, do relevante, em contraposição ao cinema dito de esquerda. Que, na verdade, esse cinema dito de esquerda, só um parênteses aqui também, na maioria das vezes não possui nenhuma qualidade revolucionária, né? Mas serve como uma espécie de espantalho, né? Que legitima o cinema conservador. Por que eu estou falando isso? Porque esse cinema de esquerda, né, genericamente falando aqui, eu não sei se vai dar para cair nesse debate também, porque demandaria mais tempo. Mas ele basicamente se resume a uma propaganda do dessa linha, né, política institucional petista, por exemplo, como é aquele filme Democracia em Vertigem, né? Que é um filme quase que caricato, né? Assim, pela proposta analítica, né? Enfim.
Não que não tenha seu valor, é claro que tem, inclusive como documento histórico, mas a gente tem que compreender também os limites, né, desse cinema que a gente chama de esquerda. Então, o uso que o mercado faz da arte, portanto, diz respeito do quanto cada expressão ou manifestação artística pode render em ganhos financeiros. Somente a partir daí, né, ou seja, dessa relação mercantil, o seu valor social é percebido. Até então, essas produções estão no campo do famigerado underground, né, que é uma incógnita, né, ou do amadorismo, que se define por um eterno estágio de minoridade sem grande valor. Né. Como coloca o Marshall Berman, né, um autor inclusive que faleceu há pouco tempo, ele tem um livro chamado Aventuras no Marxismo, o capitalismo é terrível porque fomenta a energia humana, o sentimento espontâneo e o desenvolvimento humano com o único objetivo de esmagá-los, a não ser aos poucos vencedores que ocupam o topo. Então é claro que a modernidade, né, ela trouxe uma série de benefícios incomparavelmente superior às formas de organização social anteriores. No entanto, a dialética de Marx permite pensar que o mesmo sistema social que tortura os trabalhadores também os ensina e transforma de tal forma que, enquanto sofrem, eles começam a transbordar de energia e ideias. Essas ideias, muitas vezes, materializam-se naquilo que genericamente denominamos arte. Então, eu destaquei aqui também, né, que o artista não é só aquele que produz uma determinada expressão, né, mas é aquele que reflete sobre a condição daquilo que se cria, das contradições em torno da sua criação e de como isso se relaciona com o meio e quais os resultados disso tudo na sua vida prática. Né? Era mais ou menos isso que eu queria falar, mas só para amarrar, né, quer dizer, o que a gente fez aqui, na verdade, foi só uma análise geral, né, de questões nodais aí. Tudo isso, na verdade, é só um ponto central, né, para a gente pensar o principal elemento, né, sem o qual nenhuma contradição é resolvida, né? Ou nenhum movimento de superação dessas contradições. Que contradições, né? Tipo, por exemplo, a precariedade, né? A alienação, né? O fetiche da mercadoria, essa dispersão dos artistas que muitas vezes impossibilita que eles enfim, avancem, né, tanto na questão estética quanto na questão da produção, da organização, tudo isso só pode ser resolvido, né, e aí sim a gente tem que ser categórico, né, nessa afirmação, isso só pode ser resolvido por meio da organização. Né? Quer dizer, de uma forma geral, né, a arte, né, automaticamente, ela vai sempre caindo, né, para esse caminho mercantil, porque essa é a forma, né, como as coisas estão colocadas. Né? Quer dizer, por exemplo, esse livro aqui que eu mostrei, né, que eu escrevi sobre o rap, vou mostrar de novo aqui, o Ciclo dos Rebeldes, Processos de Mercantilização do Rap no Rio de Janeiro. O que acontece? O rap, né, a gente sabe, ele nasce de uma questão social, né, assim, em um determinado período histórico, né, nos Estados Unidos, né, tem todo um contexto de repressão, as leis de Jim Crow, o racismo, etc. Ao longo, né, da década de 80 e principalmente 90, ele vai se expandindo, principalmente para países da América Latina, etc. E isso vai tomando, enfim, novos formatos. Mas o que eu estou querendo dizer é que, principalmente, né, no final da década de 90 e início dos anos 2000, o rap vai se tornando, né, cada vez mais adaptado às relações mercantis. Né? E essa organização que, vamos dizer assim, os grupos, né, os produtores, etc., encontrou foi por meio corporativo, né? Pela questão empresarial. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, os grandes grupos de rap, eles são empresas. Né? Por exemplo, a Cone Crew Diretoria, sei lá,
que pessoas que eu conheço, etc. Mas a Cone Crew, por exemplo, é uma empresa, né? O grande mentor ali, o Papatinho, é um cara que teve uma visão empresarial e tal, e aí conseguiu, dentro de um contexto ali, emergir aquilo enquanto uma marca, né? Então, essa relação empresarial, ela tem determinadas características, né? Ela é antagônica a uma relação, por exemplo, de apoio mútuo, né? Onde os artistas, os produtores não estão empenhados, vamos colocar assim, em produzir lucro, né? Em última instância, o que se produz aí é lucro, né? Essas empresas, esses grupos, eles estão agindo como empresa, como qualquer empresa, né? Assim, estão numa busca meramente mercantil. E isso se reflete, obviamente, nas suas produções. Produções esvaziadas, né? Produções, às vezes, esteticamente até interessantes, né? Mas sem aquele substrato, né? Por exemplo, que o rap tinha em épocas precedentes. Né? Então, a organização, na verdade, ela deve rivalizar, né? Se antagonizar, na verdade, né? Se opor de forma radical, né? A essa dinâmica normativa da sociedade mercantil. Isso requer o que? A formação, né? Também intelectual, mas também esse empenho, né? Na organização desses produtores. Né? Por exemplo, no cinema, essa é uma questão que eu sempre coloco, né, entre os produtores independentes que eu me envolvo, assim, por exemplo, o André Queiroz, o Lucas, o meu amigo que faz os roteiros, enfim, que é a questão da organização. A gente tem que pensar a organização desse cinema, a proposta desse cinema revolucionário, né? As formas de financiamento desse cinema que não sejam as mesmas formas. A questão, né, em última instância, é a questão da organização. Isso não é uma questão de opinião, né? A gente tem que ressaltar isso, porque isso vem de tradições históricas também, pensar o papel da arte revolucionária, pensar o papel da arte proletária, né? Da arte engajada politicamente, por meio de uma organização social que seria, na verdade, o que? O apoio mútuo, né? Enfim, etc. Questões que eu não vou conseguir adentrar assim de forma tão profunda aqui. O que eu quis fazer foi mais esse debate en passant mesmo. Então, mais uma vez, queria agradecer ao Paulo, né, pela iniciativa e dizer que, por exemplo, essa iniciativa aqui de hoje, ela é muito importante nesse sentido, né, de divulgar produtores independentes, né, enfim, a partir de iniciativas próprias, né, auto-organizadas, enfim, insistentes, porque a gente sabe da, das dificuldades, eu e o Paulo, a gente estava conversando aqui no início, das dificuldades tremendas, né, de se produzir, de se divulgar, de se distribuir, né, de se articular, né, dessa rejeição, né, que a gente às vezes percebe em meio a esses comportamentos individualistas e corporativistas, né, que geram exclusão, né, seleção de determinadas pessoas que podem estar participando de determinadas relações sociais, né? Isso se dá no cinema, no teatro, na música, né? Essa relação concorrencial que a gente tem feito aqui, né, com as iniciativas do Paulo, é justamente contrário a esse comportamento, né? É isso, cara. Valeu, Arthur. Terminou? Terminei. Então, Tayana, muito bem-vindo, obrigado aí pela presença. Vou pedir a você, por favor, para abrir aí a sua câmera e fica à vontade para se dirigir ao Arthur, pode abrir o microfone também. Estou pedindo até porque, como aqui está sendo o filme gravado, né? Então vai ser, opa, beleza. Depois aparecer você lá na... Tayana, eu vou passar a palavra para você, você se apresenta e pode se dirigir aí ao Arthur. Bom, eu estava aqui colocando nos comentários para ser um pouquinho mais discreta. Bom, eu sou Tayana, eu sou formada em produção cultural, então essa discussão é super bem-vinda para mim e também
até tinha comentado com o Arthur, eu investigo novas economias, né? Que é uma área também que tem, enfim, questionado todo esse sistema capitalista e permeia um pouco com a arte e cultura. Tem uma frente aí de economia criativa, mas eu acho que não só nesse sentido, mas sim no sentido de questionar mesmo a nossa relação com o dinheiro e aí a questão com a arte e cultura também. Eu anotei aqui, Arthur, e vou ler a reflexão que eu estava... que na verdade, assim, a sua fala me trouxe várias ideias, estou aqui fervendo de ideias, mas assim, o principal que eu fico é assim, tá, mas e aí, quais seriam esses recursos, né, que você trouxe no final da sua fala, que você tem discutido com parceiros de trabalho, né, da necessidade de uma organização para que, né, a gente consiga pensar formas de financiar esses trabalhos. Então, eu fico muito com isso na cabeça, assim, mas e aí, quais seriam essas formas, sabe? E aí fiquei curiosa e aproveitando para jogar aqui no caldeirão. Valeu, obrigado. Essa aí é a questão central. Eu acho que no cinema eu estou tentando por formas alternativas, né? Por exemplo, como é que a gente vai viabilizar a produção? Eu tenho feito, por exemplo, vaquinhas, né? Tenho tentado fazer parte mais de outras cenas, né? Para também divulgar a necessidade da produção independente, né? Por exemplo, eu fiz aqui a crítica aos partidos, né? Mas eu estou trabalhando num filme sobre o PCO, por exemplo. Eu não tenho todos os acordos com o PCO, mas eu acho que o sectarismo ele é um problema também para a gente que se diz, né, de esquerda. Eu acho que uma coisa é a gente ter uma posição contundente, outra é a gente ser sectário. Essa aproximação, por exemplo, com o PCO possibilita o quê? Da gente fazer parte de outras redes, né? E de ampliar esse debate da necessidade da organização, né? A gente, enquanto produtor, tô falando a gente, assim, as pessoas que trabalham comigo, né, que fazem filme, a gente ainda não conseguiu resolver essa questão. Assim, a gente sempre tenta o quê? Trazer quem está fazendo a mesma coisa e passando pelos mesmos problemas para pensar junto essas saídas, né? Toda vez que a gente junta mais gente para pensar isso, a coisa tende a avançar, né? Ainda que tenha contradições, a coisa tende a avançar. O problema central, eu acho que é o financiamento dessas produções, né? Por exemplo, para produzir um filme, a gente tem que ter um determinado recurso e, ainda assim, quando a gente consegue, a distribuição também é um problema sério, porque aí tem um entrave o quê? Eu ia falar da boa vontade, mas não é questão de boa vontade, é da sensibilização, né, das outras esferas da sociedade de apoiar determinadas produções, né? Porque, por exemplo, eu fiz esse filme do Prédio da Caixa, né? É um filme que fala sobre a luta da moradia, né? Dos sem-tetos, etc. Os interessados em divulgar esse trabalho, eu acho que se assim fizesse, seria uma parte importante desse processo, porque também isso não se resume ao produtor em si, mas da própria classe trabalhadora. Então, isso é um problema coletivo, entendeu? Eu acho que tem várias iniciativas, por exemplo, o meu tema de doutorado vai ser justamente investigar quais são essas formas alternativas de produção desse cinema político independente. Acho que daqui a 4 anos eu vou conseguir ter uma resposta mais assim mapeada do que está sendo feito e de quais são as contradições, né? Porque o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, os cineastas, né? Eles vão fazer, por exemplo, produtoras. Eu tenho um amigo que é cineasta, que chama Vladimir Seixas, ele fez um filme do Rolê agora, que até saiu na Globo, aí a Maju falou e tal. Fiquei super surpreso, assim, porque o Vladimir é um cara que faz filme underground, assim, sacou? E do nada, não. A partir de um determinado momento, ele fechou numa organização com outro parceiro dele, e eles passaram a ter mais saída das produções. Né? Uhum. Então, essa galera, eles vão resolvendo isso com uma organização mais fechada, assim, eu acho, sabe? Não é uma questão assim mais
popular. Eu acho que tem que ser uma organização popular mesmo, assim, de produção. Enfim, não é uma coisa que está claro para mim também, não, para falar a verdade. Posso checar o que você acabou de dizer, se eu entendi? É como se esse caminho da produção de alguns cineastas que é isso, né? Criam uma produtora para continuar fazendo seus filmes e tudo. É como se o que você está querendo dizer é que eles iriam para um caminho deles só, né? Tipo assim, eles resolvem o problema deles, mas a classe a gente ainda não consegue ter uma solução. Seria isso? Exatamente, Esse que é o exatamente isso. problema. Saquei. Isso impede, né? Assim, enfim, porque se há um maquinário, por exemplo, disponível para os produtores, né? Tipo assim, se tem equipamento, né? A galera pode acessar e tal, isso viabiliza mais, né? Essa produção. Enfim, Saquei. é isso, galera. Muito Eu bom. acho que foi bom, é bom para a gente trocar uma ideia mesmo e, enfim, Eu e aproveito avançando. aqui com a Dayana. Dayana, dá um oi aí para você voltar aqui para o centro. Oi. Agora você apareceu no centro. Não, é o seguinte, o espaço aqui, né, esse que nós estamos conversando, que você está participando, é um espaço que eu tenho para a gente poder fazer uma divulgação de educação, arte e cultura. Ele fica um espaço, ele é sem fins lucrativos, está aberto para qualquer pessoa que quiser trazer aqui alguma discussão nesse sentido, trazer teorias, como no caso hoje aqui do Arthur, ou trazer um trabalho já, alguma coisa na literatura, né, algum livro, na música. Aliás, depois eu vou falar com o Arthur de novo, porque tinha uma coisa que a gente ficou de fazer, que eu tenho um outro programa também, que chama-se Armazém de Quinquilharia de Utopias Apresenta, e teria, né, uma participação lá do Bloco Cruel, que é a banda do Arthur. Então, a gente precisa retomar isso. Esse outro programa, ele tem um diferencial daqui, tá? Aqui a gente manda o link e a participação é essa mesmo, né? Agora, lá no outro, foi um programa criado junto com um querido amigo meu, aliás, também do Arthur, que é o Vitor Hugo Rosa, violonista. A gente conversou isso no final de 2019, justamente pela pandemia, e com a questão da pandemia, os artistas que vivem da arte, né, ficaram com dificuldade de se apresentar por questões de quarentena, etc, etc. Então, nós ficamos 4 horas conversando, eu e o Vitor. E aí a gente destacou um problema, viu um problema, discutimos o problema e, lógico, a busca da solução. A busca da solução, naquele momento, foi exatamente isso, eu disponibilizar esse espaço aqui, né, do Google Meet, para a gente fazer uma casa de show virtual. Que legal. Diferenciando das demais lives, né, que tem acontecido por aí, até falei muito isso com o Vitor Hugo Rosa, que faz as lives também, mas fica aquela questão da contribuição voluntária. E ele ainda falou, Paulo, olha, a contribuição voluntária é de 0 ao infinito. Eu falei, poxa, Vitor, mas olha só, uma contribuição voluntária de 0 ao infinito, o cara contribui com 0 e está contribuído. Isso não vai resolver o problema do artista que precisa trabalhar, né? Então, eu criei como uma contribuição mínima de R$ 20, né, que é um preço assim, simbólico, né? E, então, quem der a contribuição, a gente passa o link para a pessoa entrar. Aqui não, aqui é aberto. Né? Mas lá não é assim, justamente porque esses R$ 20 da contribuição é 100% voltado para o artista. Eu estou falando tudo isso aqui porque você está chegando, para você conhecer o que é o espaço, e porque você falou uma coisa que já me chamou a atenção direto, logo no início, quando você começou a conversar com o Arthur, que você é da produção cultural, né? Sou da produção cultural. Beleza, então eu vou já te fazer. Hoje eu não atuo mais tão fortemente com isso, né? Mas eu sou formada. Minha fonte inicial foi produção cultural. Mas, Ana, então eu já vou te fazer um convite, né? Se você tiver um interesse, a gente entra em contato aí para fazer esse programa com você. Que, na verdade, aqui eu não botei o nome porque seria o lançamento do fanzine, né? Ah, bacana.
Mas tem um outro programa também, que é o Café Conversa. Café Conversa é para receber educação, arte e cultura, né? Sim, E sim. atores que atuam dentro disso. E lá no Café Conversa você vai recebido, eu viro barista, né? Você vai contar a sua história toda nesse cenário. De lá para frente, se for o caso, eu vou na puxada, na memória, alguma coisa, e depois tem um microfone aberto, como a gente está aqui agora, para as pessoas Bacana. interagir com você. É interessante, até porque, assim, eu até tinha comentado com o Arthur que eu me interesso muito sobre isso por causa das novas economias, né? Minha formação é produção cultural, depois eu fui para as novas economias, assim, na verdade, acho que a gente fala muito de sustentabilidade e eu me incomodava um pouco na discussão da sustentabilidade só na visão ambiental, né? Porque eu acho que o grande problema é que a gente não consegue conectar o nosso dia a dia na cidade, enfim, que tem muito a ver, né? O maior problema é o capitalismo e os nossos hábitos de consumo. E eu acho que tem muito a ver com a arte nesse sentido, né? Porque quando a gente fala, inclusive, contribuição consciente, é isso, é uma falta de consciência de que a arte tem um artista e trabalhador, mal assim, comparando só, mas para dizer que tem a hora de trabalho ali, de investimento desses artistas, que a gente não dá valor, né? Então, assim, por algum motivo a gente topa sentar num bar e pagar R$ 50 tomando cerveja a noite inteira, mas a gente acha caro investir R$ 50 num show ou num R$ 20 né, daria em contribuição consciente por ter a consciência, né, o nome já diz, de que a arte também é um trabalho, que né, as pessoas estão ali trabalhando e precisam de investimento também, né? Então, esse é um tema que me interessa muito, porque é isso. Por que a gente não valoriza? Inclusive o pessoal da arte, porque a gente brinca muito, né? Eu não sou mais produtora, mas eu tenho muitos amigos produtores e a gente brinca que quando a gente tem um projeto, todo mundo fala, pô, você consegue um ingresso aí e tudo. Mas, pô, se a gente da nossa classe não consegue ter consciência de que é importante, né? Estar ali celebrando o trabalho do seu colega, não só com a presença e também pagando o ingresso, fica difícil outras pessoas que não são nem da classe fazerem isso, né? Então, acho que é uma boa discussão. Se vocês quiserem, posso trazer algumas referências dessa galera de novas economias, que eu acho que pode ser enriquecedor nesse sentido, né? São outras visões, mas eu acho que quando a gente troca de mundos diferentes, que a gente consegue convergir em novas ideias, né? Então, por isso que eu me interessei também de estar aqui. Vai ser muito legal, sim. Cara, eu vou precisar finalizar, que eu vou ter um compromisso daqui a pouquinho. Sim. Mas queria agradecer, Paulo, mais uma vez, sua iniciativa, cara. Queria agradecer também, Thay. Muito obrigado aí pela contribuição, foi ótimo. Valeu. Eu espero que eu tenha conseguido também, né, assim, fazer uma fala não muito confusa, porque eu escrevi, cara. Eu sei que é chato esse negócio de ficar lendo, mas eu queria passar um pouco essa leitura que eu fiz do Celso Frederico, que é um livro bem interessante também. Mas foi legal, não, foi ótimo. Eu achei semana. Aí você vai botar o vídeo depois, você me manda aí o link. Esse aqui, como não ficou muito longo, eu vou deixar ele inteiro, né? Só vou tirar o frezinho da bateria, tirar aquele início antes de começar, né? Que a gente estava trocando uma ideia. Vou botar ele na íntegra mesmo, vou botar lá no canal do Armazém de Quinquilharia. Passo para você depois o link. Perfeito. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado aí pela... É nóis. Valeu, Thay. Um beijo. Tchau, tchau. Ana, me procura depois para a gente falar, tá? Beleza. Valeu.